A gente sempre busca no Senhor o que compartilhar. Porque se nós nos atermos ao nosso intelecto, evidentemente vai sair assim muitas palavras. Talvez entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas quando a palavra ela é liberada, quando ela vem do coração de Deus, ela tem um propósito de marcar as nossas vidas, né? E o que eu fico desejosa sempre disso, de receber do Senhor. E aí, observando a situação nossa, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja, enquanto nação, qual seria a nossa maior necessidade? E há quem possa atribuir entre as nossas maiores necessidades, são os recursos financeiros, melhores ou trocas de dirigentes ou governantes das nações, e assim vai. Mas o que eu recebo do reino espiritual é o seguinte: a nossa maior necessidade, e que se torna uma coisa imprescindível para a nossa vida, é a presença do Senhor. Há quem se achegue a Ele para buscas de bens materiais, né? Por aquisições, para alimentar o contexto do materialismo. Mas aqueles que estão na posição de filhos, eles buscam a presença do Pai. A presença do Pai é o recurso que nós necessitamos, é o tudo que nós necessitamos. E aí a gente observa no Deus encarnado, na questão de Jesus Cristo, que aonde a presença dele estava, havia mudanças, havia transformações, havia bênção. E o incentivo hoje é esse, o objetivo de hoje é esse, incentivar cada um buscar a presença do Senhor, a estar com a presença do Senhor, partindo do princípio da palavra liberada pelo Senhor, dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está dando uma garantia da sua presença. E aí a gente observa no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 38 em diante, que existia uma senhora, esta senhora era sogra de Pedro, e essa senhora estava doente, provavelmente já tinham dado medicação para ela, provavelmente já havia até mesmo palavra de conforto para ela, quem sabe até uma sopinha, não é? Para tentar dissipar aquela enfermidade que dominava, ou aquela infecção que promovia uma febre nela. Mas foi suficiente a presença de Jesus para que fosse dissipado essa enfermidade no corpo da sogra de Pedro. Aí a gente vai para Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, aí a gente se depara com uma situação de uma mãe chorando a morte de seu filho, já tinha certeza, convicção que estaria indo direto ao lugar apropriado para enterrar o seu filho, mas de repente a presença de Jesus mudou aquela história, mudou aquela realidade, né? Produzindo a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aí a gente vai mais para o versículo 36, em Lucas 7, aí nós nos deparamos com uma mulher que carregava um fardo sobre ela, ou um estigma, porque era a mulher pecadora.
né? E essa condição social dela fazia até mesmo que o seu nome não fosse conhecido, neste relato aqui de Lucas. E diz que essa mulher entrou na casa do fariseu, essa mulher foi julgada pelo fariseu, mas ela foi em busca de estar na presença de Jesus. Então, ela foi com toda aquela carga de pecado, foi com todo aquele estigma, mas a sede e a fome pela presença daquele que era o Filho de Deus mudou a história daquela mulher, mudou a situação espiritual desta mulher. E aí a gente pode ver, ainda em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que fala das mulheres que prestavam assistência ao Senhor Jesus Cristo no contexto de serem mantenedoras financeiras para a expansão do reino de Jesus aqui na terra. Então, versículo 2 diz assim, que essas mulheres, por estarem na presença de Jesus, haviam sido curadas de espíritos malignos, haviam sido libertas e curadas de enfermidades, né? Pela presença de Jesus na vida da Maria Madalena, saíram dela 7 demônios. Né? Então, a gente percebe que essa busca pela presença do Senhor, estar na presença do Senhor, ela produz um impacto nas nossas vidas, produz libertação, produz cura e produz também corações sensíveis e colaboradores para a expansão do reino do Senhor. Ainda no capítulo 8 de Lucas, versículo 43, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a mulher com hemorragia, né? É dito que ela tinha procurado os médicos e aí não havia encontrado a solução para a inflamação, infecção, a doença que gerava nela uma hemorragia. Mas só o fato dela ir à presença de Jesus, aquela enfermidade teve que ser desabilitada e ela recebeu a cura. Nós podemos ver no capítulo 10, no versículo 38, nós encontramos Marta e Maria, né? Marta cheia das suas ansiedades, e Maria estava onde? Na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós damos prioridade exclusiva ou tão somente para a rotina, para o cotidiano, para a questão materialista, o que vai sobrepor isso daí é a ansiedade. É a ansiedade. Já Maria era aquela que usufruía de estar na presença de Jesus. E aí foi declarado para que, por Jesus Cristo, dizendo assim, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte. Então, estar na presença do Senhor é fazer escolha pela boa, pela melhor parte, né, dentro desse contexto da nossa vida cristã. E aí nós podemos ver também 11:27 ainda de Lucas, que diz a questão de uma pessoa, de uma mulher que estava no meio da multidão e começou a ouvir o que Jesus falava, aí ela exaltou, bem-aventurada, aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Aí Jesus diz assim, não, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então,
Nós temos ouvido no decorrer do tempo a palavra do Senhor e temos que colocar ela em prática e temos que ter ela dentro de nós, que a nossa maior necessidade não é outra coisa, é a presença do Senhor, porque a presença dele modifica, a presença dele transforma, a presença dele liberta. E olha só, no capítulo 13, no versículo 10, aí nós iremos encontrar quem? Nós iremos encontrar uma mulher corcunda, né, que era possessa por um espírito de enfermidade e ela estava nessa condição há 18 anos. Hoje nós damos o nome de quê? Doença crônica, né? Aquela que a pessoa adquire e começa a fazer parte da rotina da pessoa e há uma determinação que aquela pessoa pode não morrer daquilo, mas vai morrer com aquilo, né? Que são as doenças crônicas. Então, essa mulher dita como doença crônica há 18 anos, encurvada, né? Corcunda, e aí ela vai a um lugar onde Jesus está presente. E todo aquele histórico, toda aquela sentença é diluída, né? Porque o Senhor produziu libertação na vida daquela mulher, que era uma irmã nossa, porque ela tinha fé, né? Ela tinha fé em Deus, ela era filha de Abraão, né? E Abraão é o nosso pai da fé, e a gente percebe que o que modificou, o que produziu libertação na vida dela foi estar onde o Senhor Jesus estava. Aí a gente percebe também, vamos ver aqui, 21, Lucas 21, versículo 1. Olha só o que acontece com a nossa condição, vamos dizer, econômica, quando nós estamos na presença do Senhor. Diz assim, esse capítulo 21, ele fala sobre a oferta da viúva pobre, né? Jesus estava recebendo, estava próximo onde estava se dando a oferta, e diz assim que Jesus deu testemunho daquela mulher, que ela deu mais do que todos que estavam ali, né, contribuindo, porque todos deram do que sobrava, mas ela deu o seu tudo. E quando a gente tem essa consciência que nós estamos na presença do Senhor, a gente não faz e nem dá pela metade, a gente não pensa primeiro em nós, a gente não fica cogitando entre dois pensamentos, porque quando a gente tem essa consciência que nós estamos na presença do Senhor, sabemos que nada é nosso, tudo é dele, então a gente entrega, né, de todo o coração. E aí a gente vai percebendo em todo o contexto, não só aqui, eu estou fazendo referências aqui na questão do Novo Testamento, mas se a gente estudar o Antigo Testamento, a gente vai observar, assim, quão poderoso é o estar na presença do Senhor. E isso, assim, vamos mencionar que Davi era tão significativo para o Davi, que, diante de todo o contexto da iminência de vir a perder a presença do Senhor, ele roga, não retire de mim o teu espírito, porque o espírito do Senhor é a comprovação, é a marca da presença do Senhor em nossas vidas. Então, eu acho que mais do que nunca, diante dos sinais já quase assim palpáveis da volta de Jesus Cristo, que o nosso desejo seja esse, de estar na presença do Senhor, de permanecer na presença do Senhor. E você sabe, quando a gente faz algum bolo, algum pão, algum biscoito, a gente precisa sempre de um conteúdo, de um ingrediente que sirva de cola, né, para que os demais ingredientes não se esfarelem.
né? Então, o Espírito Santo é essa cola entre nós e a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é tão real hoje, como nesses dias aqui do século I, que é o contexto, né, de tudo isso aqui que eu li, acontece no século I, quanto também o que está escrito no Antigo Testamento. Então, é tão real, tão verdadeira, tão disponível, tão acessível o estar na presença do Senhor. Que essa seja a nossa sede e a nossa fome. Que todas as demais coisas serão aquilo que está escrito. Vai nos ser acrescentado. É uma cura, ela vai ser nos acrescentada. É uma libertação, isso vai ser acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro estar na presença do Senhor. Buscai primeiro a sua justiça. Buscai primeiro a sua palavra. A presença do Senhor é a nossa maior necessidade. Porque onde ele chega, tudo muda, tudo transforma. Né? Tem até um corinho, né? A alegria vem, a tristeza sai. Né? Então, é a presença do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês, tendo em vista que nós estamos no Setembro Amarelo, que é usado para lembrar da condição de muitas pessoas que estão no contexto depressivo. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, não, mas é cristão, e crente também, não é por falta de crer em Deus. Eu sei o que é isso, eu também criei em Deus quando eu fiquei depressiva, mas eu não senti a presença dele. Eu não senti a presença do Senhor quando eu estava no estado depressivo. Mas a partir do momento em que houve a busca pela presença do Senhor, não é por outra coisa, pela presença do Senhor, aí não coube mais espaço para depressão. Não coube mais espaço para tristeza, porque é dito que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E porque do Senhor emana a alegria, emana o bem-estar, a paz. A paz. Então, que a nossa busca, a nossa petição, antes de qualquer coisa, seja, Senhor, esteja presente. Eu quero estar na tua presença. Não me deixe só. Eu quero viver a tua palavra que diz que tu nunca me deixarás, que tu jamais me abandonarás. Eu decido crer e eu quero viver isso, Senhor. É essa palavra que eu tenho para nós essa noite. Busquemos, tenhamos sede da presença do Senhor. Amém? Então, que você faça uma reflexão, né? Você pense nisso tudo. Não é de mais dinheiro que a gente precisa. Porque se a presença do Senhor é real em nós e para nós seremos pessoas comedidas, nós seremos pessoas que não iremos fazer extravagância, não seremos cobiçosos. A presença do Senhor, ela produz em nós o domínio próprio, a racionalidade e, acima de tudo, a sabedoria.